A paz do Senhor, povo de Deus, e estamos começando mais um podcast Ministérios, esse que é o podcast de número 13. E hoje eu e o Arthur temos a honra de receber o evangelista e escritor Fábio Rodrigues, que vai nos contar um pouco mais da sua história e da sua trajetória no Evangelho. Fábio, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao podcast Ministérios. Amém, a paz do Senhor, que Deus possa continuar abençoando, né, vocês com esse trabalho maravilhoso, onde faz o alcance, né, do Evangelho de Jesus Cristo ser ainda mais propagado. E prazer também estar conhecendo vocês, né, já acompanhava vocês aí pelas redes sociais e agora tendo esse privilégio aí de poder estar aqui conhecendo. Tenho certeza que vai ser bom o bate-papo aqui, né? Amém, vai ser muita bênção. E hoje o Arthur está de volta, né, Arthur? No último podcast. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, Fábio. No último podcast o Arthur estava trabalhando, né, Arthur? Estava ausente. No último podcast o Arthur estava trabalhando, o pessoal até sentiu a falta. Eu falei aqui antes do podcast, da gente começar as perguntas. No passado eu orei. Hoje você que vai orar para a gente dar início às perguntas do Fábio. Amém? Amém. Vamos orar então. Agradecer a Deus por essa oportunidade a qual Ele nos concede. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa tarde, Pai querido, Pai amado, quero aqui te louvar e te engrandecer o teu nome, porque tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e adoração. Pai, toma, Senhor, meu Pai, este podcast em tuas mãos, a vida do Fábio, a vida do João, a minha, do Eliel, da Luana, de cada pessoa que vai ser alcançada por este podcast. Pai, que vidas venham ser alcançadas para transformação, ó Deus, através da tua palavra, do Evangelho, daquilo que for falado, Senhor, meu Pai, através de vidas de pessoas que aqui estão, como a do Fábio, Pai. Deus, assim eu te peço, abençoe de uma forma poderosa e que vidas venham ser alcançadas para a honra e para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Agora vamos conhecer, Fábio, como foi o seu início na igreja. Você veio de um lar evangélico, conta um pouco como foi. Então, eu nasci num lar cristão, né? Num contexto, minha família é evangélica, meus avós, né? Tive a oportunidade de crescer num lar cristão. Então, isso, para a minha vida, foi muito útil, né? Onde eu pude crescer, já ouvindo ali, né, os ensinamentos. Isso foi uma coisa que foi muito importante para a minha vida. E qual igreja, quando você era criança, os seus pais te levavam? Meus pais... eles faziam parte, né? Meus pais, eles eram do Ministério Jardim Colorado. O Ministério Jardim Colorado tem a sede, né, em Boa Vista. A sede, no início, era em Jardim Colorado, no bairro Jardim Colorado. E eu, 34 anos, eu tenho 34 anos, então, em 89, né, isso, 1989, nasci. Em 92, os meus pais, eles se mudaram de Boa Vista, lá para a Quinta Região, né, para o bairro Ulisses Guimarães. E aí o saudoso pastor Oscar Domingo de Moura, né, já muito visionário, ele viu a possibilidade, né, de ter uma congregação ali. E aí ele comprou o terreno da igreja, e ali foi em 1992. Então, o meu pai, ele foi o dirigente, né, daquela congregação ali, em 1992, e ali foi a primeira igreja evangélica Assembleia de Deus. Então, a primeira igreja Assembleia de Deus da Quinta Região foi em Ulisses Guimarães. Então, assim, eu já tive esse privilégio, né, de poder... aos 3 anos, eu já tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, né, já está ali inserido, meu pai, dirigente de uma congregação da Assembleia de Deus. Muito bom, né? Bom, né, Arthur? É bom porque, assim, a pessoa crescer num lar cristão, né, de uma família cristã, agrega muito, igual ele falou, né? Ajuda a pessoa a continuar a trilhar o caminho do Senhor, né? Até chegar ao ponto igual você vive hoje, fazendo a obra de Deus. Muito bom. A 3. A 3. Pode fazer aqui, dá uma olhadinha aqui. Amém. O que você fazia na igreja quando era criança? As lembranças, no caso. Lembranças, as lembranças, né, que você tem da sua infância. As lembranças que eu tenho na minha infância, assim, na igreja, primeiramente que
a gente não é igual nos dias de hoje, né? Não tinha salinha kids, né? Não tinha ministério infantil com as professoras ali. Então, 1990, né? Vamos colocar assim diante, 92, as lembranças que eu tenho é eu correndo dentro da igreja. Correndo dentro da igreja. Não vou aqui falar que eu era tranquilo, até porque, se você for olhar hoje, o histórico, né? Hoje as igrejas estão adaptadas a salinhas infantil, né? Ministério infantil, e antigamente não tinha isso. Então, a criança imperativa, ela era de lá, daquela época, e era de agora. E, assim, as lembranças que eu tenho eu correndo na igreja, né? Eu ali, inserido ali, mas já quando eu comecei a ter um pouco mais de entendimento ali, a criança, né? Eu sempre admirei a questão da pregação. Então, é uma coisa que assim, é cinematográfica na minha mente, lembrando do momento onde que era a pregação da palavra. Então, aquele momento ali é um momento onde eu lembro muito dos pregadores, né, os pastores que tinham a oportunidade ali no momento da pregação, uma coisa que marca. Você corria o culto todo, na hora que alguém ia pregar, Que alguém ia pregar, agora eu vou ouvir Deus falar, né? Agora é a hora da palavra. É o momento da palavra. Mas criança é assim mesmo, criança, você falou, você era uma criança muito imperativa, né? Muito imperativa. Essa é a lembrança que eu tenho de eu correndo na igreja. agitado dá como se fosse imperativo. É isso aí. Mas o problema é que toda criança, ela não tem a paciência que nós temos de sentar em uma igreja e ficar 2 horas, 2 horas e meia em um culto. Ela não tem esse entendimento. Isso aí. Né? Ela quer gastar a energia dela de qualquer forma. Acho que por isso que também, graças a Deus, né? Hoje Deus ele leva pessoas para essa área, né? Para o Ministério Infantil. Então, hoje a criança ela entra, dependendo da igreja no ambiente, ela não fica brincando dentro da igreja, né? Ela vai ouvir uma palavra na linguagem dela, entendeu? Sim. Da faixa etária dela, ela vai estar inserido também com outras crianças ali. Então, hoje, graças a Deus, muitas igrejas hoje já estão adaptadas, né? Ao Ministério Infantil, e isso é super importante para dentro da igreja, porque na minha época eu não lembro, eu lembro na EBD. Então, na EBD a gente tinha aquela linguagem ali. Já nos cultos semanais a gente não tinha alguém ali para ficar com as crianças. Então, pensa, a igreja lá em 1900, vamos sair do século XXI, era um outro século, né? Século XX. Então, 1992, 93, que era a faixa etária ali, eu bem pequeno, não era igual nos dias de hoje, né? A gente precisa avaliar isso. Tanto é que os diáconos, antigamente, eles tinham um trabalho dobrado, né? Eles tinham um trabalho dobrado. Então, quem é dessa época aí sabe que os diáconos pegavam mesmo a criança. Não tinha esse negócio de ir lá com a mãe, falar com a mãe. Não, o diácono ele era responsável, ele tinha essa autonomia, entendeu? Pois é, igual você falou, nós fizemos um podcast maravilhoso, quero também mandar um abraço para a Graciela e a Mâncio, né? Nós fizemos um podcast, a importância do Ministério Infantil, ela trouxe algo muito importante para a nossa vida, mudou a nossa visão, né, Arthur? E creio eu, né, tomara Deus que tenha mudado a visão de muita gente. Verdade. Né, e é importante o Ministério Infantil. Mas agora nós queremos saber, Fábio, com quantos anos você lembra que você se voltou para Deus? Se voltou, gente, pelo amor de Deus, não me crucifiquem, tá? Criança é de Deus também, criança adora, mas você lembra com quantos anos você teve mais percepção de um culto, de uma palavra, de um louvor? Sim. Então, aí a minha adolescência, né, já iniciou assim na igreja, só que eu nunca era assim, então não levava questão de ministério, essas coisas, pregação, não levava tão a sério, né? Estava ali na igreja, ia, servia a Deus ali, mas aí eu comecei a procurar o batismo com o Espírito Santo, né? Então, a minha adolescência foi marcada por muitos montes, orações, né? Então, eu tive a experiência, né, de ser batizado com o Espírito Santo, automaticamente também ser batizado nas águas em 2004. Então, eu lembro a data do meu batismo, né, dia 26 de março de 2004. Então, eu tenho essa lembrança. Eu tenho a lembrança que, nesse mesmo ano, eu fui batizado com o Espírito Santo. Né? Então, assim, a minha adolescência foi marcada
já criando esse compromisso. Mas, como todo adolescente, teve um período também que assim, não estive na igreja, né? Me afastei da igreja. E aí foi onde depois eu tive essa... Já tinha esse entendimento, né? Essa importância de a gente servir ao Senhor. Mas você lembra com quantos anos você, no caso, você falou que você saiu um pouco, né? Teve aquele momento de rebeldia. Aí, para você voltar a iniciar verdadeiramente o seu chamado que você exerce hoje, como professor, evangelista, pregador, com quantos anos você iniciou esse chamado seu? Eu comecei o meu ministério em 2014, né? 2014, então, o ano que vem completa 10 anos, né? 10 anos que eu comecei a ministrar a palavra do Senhor. Então, eu pregava nas igrejas, assim, 2011, 2012, mas não exercia muito, né? Então, eu acredito que a partir de 2014 foi um ano, assim, crucial para o início do meu ministério, né? Onde fiquei até um tempo, né? Ministrando assim na itinerância, né? Fiquei 3 anos na itinerância, então assim, onde eu tive viagens. Então eu acredito que 2014 foi ali que eu comecei o meu chamado, entendeu? Vou completar 10 anos, entendeu? É recente ainda, estou novo ainda no ministério, mas já com algumas experiências adquiridas nesse tempo. 10 anos dá para você ter muita história para contar, não é, Arthur? Claro. Nós temos quantos anos? Nós temos quase meio tanto, né? 7 anos. anos. 7 anos. Isso aí. Lembro também do batismo. Algo que marca é o tal do batismo, né? Quando você batiza nas águas é algo que marca mesmo, porque é algo surrealista. E é bacana porque desde quando ele falou que ele começou a família dele já era cristão, já sempre levou ele para a igreja. Foi bacana por quê? Porque ajudou ainda mais você voltar. Isso aí, tomar porque, assim, quando a pessoa nunca teve um tato com as coisas de Deus, não teve uma relação mais aproximada com Deus, eu creio que é um pouco mais difícil. Isso aí. Mas quando a gente já conhece já um pouco daquilo que Deus é, daquilo que a palavra nos fala, foi algo crucial para que você viesse voltar para os caminhos do Senhor, né? Fazer aquilo que Deus verdadeiramente chamou. É uma chama que estava um pouco apagada, mas ainda tinha as brasas, só foi lá, Deus foi lá, deu uma... Igual a gente fala lá na roça, deu uma atiçada lá e a chama voltou de novo. Não é isso? Sua primeira mensagem. Olha, minha primeira mensagem foi sobre Zaqueu. Minha primeira mensagem que eu ministrei foi Lucas 19. Eu sempre procurei gravar, né, versículos, né? Sempre procurei gravar versículos e graças a Deus eu tenho levado isso para a minha vida. Então, igual Lucas 19, do versículo do 1 ao 10, eu sei de cor, né? Eu sei de cor. Então, eu gravava muito esse versículo do Zaqueu. Eu achava a história legal, era uma história fácil, né, de conhecer a Jesus, é aquela coisa fácil. E automaticamente eu comecei a gravar os versículos, né, daquele texto ali. Então, quando eu fui convidado a primeira vez assim para ministrar, eu sempre ouvia isso. Quando você for pregar, pregue algo que já está na sua cabeça, já está na sua mente. Cuidado com você querer levar alguma coisa que você nunca falou, você não conhece. Então, eu fui e lembrei que eu tinha gravado, né, os versículos de Zaqueu. Eu falei, poxa, mesmo se eu for ruim, o versículo vai estar na minha cabeça e eu vou poder falar sobre aquilo que já está ali. Então, foi sobre Zaqueu e é uma experiência assim, muito boa, né? Eu tive o privilégio de pregar essa mensagem também em outros lugares, em congressos. Fui aperfeiçoando a mesma mensagem, Deus foi dando também revelações novas e assim é um texto muito rico, né? Hoje, quando eu vou pregar, é totalmente diferente da primeira vez. Lógico. Né? Então, eu acho que foi muito válido eu ter optado por essa mensagem, foi uma experiência bem bacana. Mas foi muito rápido, 15 minutos só, já devolvi o microfone. Eu preguei a primeira vez sobre o cego de Jericó, o famoso cego Bartimeu, um dos homens mais famosos da Bíblia do Novo Testamento. Pode falar que é aquele homem de tanto
que ele é lembrado. Sei. É igual você falou, eu tive o mesmo pensamento quando me chamaram. Eu já ouvi várias pregações do cego Bartimeu, então eu Sim. sabia. Aí eu fui lá em casa, li, eu sabia a história de cor, eu sei a história de cor. Sim. E quando eu fui pregar, eu também sabia ela de cor, de tanto que eu li. Igual você, 20 minutos, ó, toma o microfone, Deus já falou, o que tinha de usar já usou, Sei. e toma o microfone, porque o medo era grande de errar, hein? É mesmo, porque assim, a pessoa que sabe que pregar é algo, uma responsabilidade, você trava, irmão. Se Sei. você fizer alguma coisa que vai te ficar se embananando toda ali, você vai ficar travado na mensagem, naquilo que você vai trazer. Se você trouxer algo mais simples para você também mandar para o povo, ali é muito mais tranquilo. Mas quando Isso você aí. vai trazer uma mensagem que você vai se complicar ali, daqui a pouco você nunca mais vai querer pregar. E aí? Você falou e não falou, né? Falou e não teve coerência, não teve coesão, porque Isso uma, aí. uma pregação ela tem que ter, ela é uma redação, ela tem um início, tem um meio e tem um fim, né? É uma redação oral, né? Onde você tem o início, o meio e o fim. Já pensou? Tem pessoas, talvez por causa do nervosismo, eu já vi pessoas pregando por causa do nervosismo, a pregação dele não teve essa. E eu Sim. via que a pessoa estava incomodada com aquilo, entendeu? Coitado, talvez pegou uma mensagem que não tinha tanta autonomia. Não tinha um domínio, né? E isso, não tinha o domínio e se frustrou. E deve ser horrível você passar vergonha na frente de muita gente Isso aí. por esse motivo. A pessoa até deixa de pregar, né, Arthur? O pastor Marcos Suel mesmo, foi Isso. mal, desculpa interromper. falar. O pastor Marcos Suel mesmo, na época, falava, o antigo pastor da gente, se você for pregar, prega uma mensagem simples, para depois você não Isso ficar aí. frustrado na pregação, porque assim, a gente entende nosso chamado. A gente sabemos que Deus nos chamou para ministrar a palavra, você foi chamado para pastor, João para pastor, um exemplo eu estou dando. Aí você sabe que você vai levar a palavra, então quer dizer, você vai trazer o máximo possível para levar Isso aí. algo mais simples, para você não ficar frustrado lá na frente. Isso aí. Fábio, você é evangelista, eu dei uma stalkeada nas redes sociais. Eu vi que você dá curso para obreiros, né? Você dá curso para obreiros, faz mentoria para os novos pregadores. Eu queria saber como começou esse chamado seu de, vamos supor assim, mentor, né? De ensinar e ajudar as pessoas a desenvolver o ministério. Então, eu sempre, quando eu tenho um curso, né, que a gente oferece para obreiros, e isso estendeu, né, para a igreja, né, então pessoas também que é membro e quer participar, saiu de uma EBO, né, Escola Bíblica de Obreiro, para ser uma EBOM, né, Escola Bíblica de Obreiros e Membros, que os membros também estavam querendo participar. Uhum. E eu falo no início, né, dessa Escola de Obreiros, quando eu comecei lá atrás, nós não tínhamos cursos online, mentoria, você vai ter uma mentoria aqui com um pastor, não tinha, não tinha, as redes sociais ainda, ela não era tão forte, né? Era um pouco Não era, limitada, né? era um pouco limitada, então essa questão da mentoria, um curso online, você tinha que ir direto para a faculdade, não tinha essa, você tinha que entrar para a faculdade. E, às vezes, a aquisição, essas coisas aí, né, era um pouco mais difícil. Então, eu acho até uma oportunidade muito louvável, né, da gente poder relembrar isso aqui. Quem começou aqui, principalmente na Grande Vitória, quem começou a ajudar os pregadores, né, os pregadores que, às vezes, não tinham condição de ir numa faculdade, foi o saudoso pastor Joel Machado, entendeu? Né? O ano passado ele faleceu, né? Então, quem acompanha o pastor João Machado aí vai saber disso, porque foi ele que começou a ajudar os pregadores, tanto é que a maioria dos pregadores hoje aqui do estado, que hoje já tem ministério aí de 20 anos, 25 anos, estão aí na estrada há muito tempo, pode ter certeza que eles foram alunos do pastor João Machado, porque aqueles que não foram para a faculdade logo de início, foram lapidados por ele, entendeu? Então, lá atrás a gente não tinha isso. E como eu já estava ministrando a palavra, isso foi gerado, né? Eu pensei não ser como o pastor Joel Machado ali, mas
sabe, poder ajudar alguém também que está começando. Então, foi aí que eu comecei a ir aproveitando a internet, Sim. né, aproveitando as redes sociais. Né, muitas pessoas me perguntavam, Fábio, quando que você pode dar um curso para pregadores? Quando que você pode dar uma mentoria? Então, eu esperei ao máximo ter um certo tipo de experiência também. Então, fui estudar também. Sim. Primeiro, fui estudar. Então, eu tive a minha formação primeiro, né, bacharel em teologia. Então, primeiro eu fui para a minha formação para depois eu poder discipular alguém, entendeu? Então, assim, aquilo que ele fez lá atrás, o pastor Joel Machado, hoje, os pregadores, hoje, pastores, mentores, têm essa oportunidade de poder ajudar, e é muito mais fácil. Não abrindo mão aqui de alguém ir para uma faculdade teológica. Sim, verdade. E com muita qualidade, né? Hoje, com o avanço da internet, das redes sociais. Mas você lembra o ano que você começou esse trabalho? Tem mais ou menos uns 2 anos, né? Aham. Uns 2 anos que eu terminei o bacharel, e aí eu comecei primeiro a discipular assim, pessoalmente, e aí depois foi crescendo. Aí foi quando eu lancei a mentoria, né? Tem mais ou menos 1 ano e meio, né? Sim. Que eu comecei a lançar umas mentorias online para jovens pregadores, pessoas que têm um desejo e aptidão da palavra. E aí a gente dá essas mentorias online, entendeu? A maioria das mentorias online, teve presencial também, junto até com o meu amigo evangelista Fernando Silva. Fernando A gente bênção fizemos demais, uma mentoria no Shopping Mochuara, né? Aham. Dentro de um espaço bem legal, né? O ano passado. E foi muito bacana, 40 alunos, né, ali, então foi muito bom. E aí a gente tem essa mentoria online. O curso para obreiros é uma palestra para obreiros, né? É algo básico, né? Uma palestra para obreiros, onde eu falo como elaborar um sermão eficiente, porque hoje tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer a exposição da palavra, mas também têm dificuldade de montar o sermão, que é algo crucial. Tanto você pregar, quanto você fazer a exposição, é o preparo. Então, as duas coisas se juntam. Se o preparo ele não for eficaz, a pregação também ela pode ter os seus malefícios, entendeu? Por falta do preparo. Então, a palestra para obreiros é essa: como elaborar um sermão eficiente. Aí é 2 horas de duração, né? Comecei essa palestra esse ano, já fomos em mais de 10 igrejas, né? Pessoas recebem o certificado e tem abençoado obreiros, né? Capacitado obreiros. Pois é, que benção, né? E a palavra não se resume a ler e pregar. Não. Né? Você tem que ter todo um trabalho, todo um processo, né? Porque se a pessoa só ler e pregar, tem gente que se perde se não tiver um papel de rascunho, né? Nós tivemos um curso na igreja que o rapaz falou, um dia ele foi pregar sem papel, ele se perdeu. Ele começou no início, acabou no fim e depois voltou para o meio. Isso aí é muito importante. O preparo do sermão ele é importante. Mesmo se a pessoa ela não tiver ali o esboço, né? Tem gente que não se adapta ao esboço da mensagem ali. Outros já, né, se adapta com o esboço ali, né? Ele acompanhando ali. Mas mesmo se a pessoa não tiver o esboço ali na hora, ele tem que ter a dedicação dele fazer o preparo do sermão. Ele precisa se dedicar àquilo ali, né, do preparo do sermão. Então, o preparo do sermão ele é tão importante quanto a exposição da pregação, entendeu? Verdade. Muito bom. Agora, a próxima pergunta que Arthur vai fazer é relacionada a isso que ele falou, a 7ª, Arthur. 7ª, né? Isso. Ele quase resumiu aí quase tudo, né? Qual o conselho você daria para os novos pregadores que estão começando? Só um momento. Show. Mentoria grátis do podcast Ministério. Fábio, dá uma mentoria aí de alguns minutos para os jovens pregadores que estão começando agora. Então, eu não sou tão assim, não tenho tantos anos de ministério, né? Vou completar 10 anos, mas nesses 9 anos, quase 10 anos, o que eu poderia assim recomendar aos novos pregadores, aqueles que estão começando? Hoje existe algo muito forte que é as redes sociais. Então, hoje os pregadores eles têm esse acesso às redes sociais, então ele também
eles tenham acesso a outros pregadores. Então, hoje, talvez um pregador ele já está em um certo patamar. Os novos pregadores, eles têm que ter, primeiramente, esse cuidado com a fama. Ele tem que ter esse cuidado, os novos, principalmente dessa geração agora da internet, que você tem acesso a tudo. Então, ele tem que ter esse cuidado para que isso não esteja à frente do chamado, do propósito. Então, se eu for dar um conselho para os novos pregadores, é para que eles nunca fiquem iludidos com isso. Porque se o camarada ele não conseguir separar isso, ele vai numa via que ele não vai conseguir voltar mais. Ele vai tentar fazer de tudo para entrar, para conquistar a fama. E o viés do propósito, ele vai se perder. Então, eu acho que os novos pregadores têm que ter esse cuidado, igual muitos pregadores fazem perguntas, né? Eu quero viajar, eu quero estar num hotel, eu quero estar num congresso. Então, você já vê que o cara está indo pelo um viés da fama. Que não tem nada a ver que não com tem nada processo, a ver né? com o chamado. Né? Entendeu? Então, ele tem que ir aonde Deus está determinando ele ir. Né? Isso é o sucesso. Né? Eu acho que esse é o maior sucesso de um ministério. Você ser fiel, você ir na fidelidade daquilo que Deus foi chamado, que Deus colocou você para fazer. Então, aos novos pregadores, não entrar por esse viés, não ficar preocupado em crescer, crescer absurdamente logo e ser conhecido logo. Não ter essa preocupação, não deixar isso entrar para dentro do coração. E uma outra coisa, aos novos pregadores também, estudem. Estudem, porque o pregador que ele não lê, que ele não estuda, ele não vai muito tempo. Ele não vai conseguir ir muito tempo. Você pode perceber Paulo. A trajetória de Paulo, logo no início, ele foi estudar. Ele é um vaso escolhido, né? Ele recebe isso. Eu sou um vaso escolhido. Mas o camarada vai estudar, entendeu? O camarada vai gastar tempo no estudo. Então, assim, e olha quem foi Paulo, entendeu? Então, assim, eu acho que o estudo, o pregador, ele precisa ter aptidão para estudar a mensagem, para ler, entendeu? Então, não tem como você ser um pregador e você não gostar de ler a Bíblia, de ler livros, entendeu? É aquilo que você vai ter que fazer, você vai ter que estudar. Entendeu? Então, você vai receber uma temática de uma pregação, né? A igreja vai estar num propósito e vai te dar uma temática. E aí? Se você não é aquele pregador que gosta de ler, entendeu? Então, os pregadores precisam estudar, né? Os pregadores precisam estudar. E isso, a gente, olhando para esse âmbito, a gente via muito os pregadores batistas, os presbiterianos que estudavam muito, né? Só que isso já entrou para dentro da Assembleia de Deus. Hoje nós temos pregadores dentro da Assembleia de Deus que são mestres. A gente via muitos mestres em outro âmbito. Não, agora a gente vê que a Assembleia de Deus hoje tem faculdade, né? A gente tinha muita faculdade batista, faculdade de igrejas adventistas. Não, a Assembleia de Deus também está crescendo. Então, os pregadores, né, pentecostais, os pregadores que são da Assembleia de Deus, cresceram muito com isso. A unção precisa, né, estar ali fervoroso, mas não pode abrir mão de estudar, não pode abrir mão de estudar. Então, esses são os dois conselhos que eu daria aos novos pregadores. Não entra para esse viés de fama, de alguma coisa assim, para que isso não seja um impedimento ou uma frustração, e você também se dedique a estudar a palavra. Tem que estudar. Se não estudar, não está apto para isso aí. Ensinar. Legal. É isso, Fábio? Você é escritor também, o primeiro escritor que nós recebemos aqui no podcast Ministérios.